O Yuri Alberto sempre foi tratado como uma piada depois que se transferiu para o Corinthians, muito devido aos seus incríveis dotes como finalizador, se é que vocês me entendem. Mas digamos que a finalização dele há uns anos atrás era tão tenebrosa que até um fuzileiro teria medo de entrar na frente do chute dele. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre 7 jogadores que saíram de bagres para craques. Já continuando falando do Yuri, acima de tudo, cara, antes de você começar a zoar, eu quero te dizer que eu sou torcedor do Corinthians, vi a grande evolução do trabalho do Yuri e posso te afirmar, cara, que ele é muito melhor hoje do que muito guri que se diz bom de bola. Porque antes de toda a sua má fase no começo do Corinthians, o Yuri, quando estava no Internacional, ele foi considerado por muitos uma das revelações do futebol brasileiro, alguém que poderia ser uma das grandes estrelas, como, sei lá, cara, um Estevão de hoje em dia, um cara que mantesse a grande média por temporada, tá ligado? Já que ele era meio que um centroavante muito técnico e ao mesmo tempo bem participativo no ataque e na defesa. E também apareceu sempre o que o Internacional precisava dele. Só que sua passagem no Inter não durou muito tempo, já que logo depois, na temporada 21-22, o Zenit lá da Rússia paga uma bufunfa de 25 milhões de dólares. E é bom lembrar que caso você tenha alguma dúvida de algum número por temporada ou valor dos jogadores, você pode dar uma olhada aí no Transfer Market pra dar uma analisada em cada coisa. Demorou? Olha só, a primeira temporada lá na Rússia não foi nem boa nem ruim, já que em 13 jogos ele marcou apenas 6 gols, até que é bem razoável, tá ligado? Nada além de um número bom, só que não agradou muito o chefe do Zenit, que acabou trazendo ele de volta aqui pro Brasil por empréstimo na temporada 22-23 pro Corinthians. O que no começo rendeu pouca coisa, porque logo depois o Zenit decidiu acabar com o contrato, deixando a custo zero ele pro Corinthians. E agora que, meus amigos, que o filho chora e a mãe não vê, porque em 2023 o que se manejava de gol era brincadeira. Era gol perdido debaixo da trave, era passe pro vento, era uma coisa completamente bizarra. E você olhava pros jogos do Corinthians, você ria de raiva. Esse ano do Yuri foi tão, mas tão ruim que o Corinthians queria se livrar dele, mas ninguém do mercado queria comprar ele. Mas na atual temporada as coisas são bem diferentes, já que do completo nada o cara surgiu como uma fênix ressuscitando o seu futebol e ainda carregando o Corinthians e ser rebaixado no finalzinho de 2024. Onde tivemos outra peça-chave, que foi a contratação do Depay, que ajudou em muita evolução do Corinthians, só que antes dele realmente quem estava carregando o Corinthians era ele, e talvez antes de umas polêmicas do Garro. Opa, fala aí, eu sou o Carlos, apresentador e dono geral aqui do Futgold, e se tu chegou até aqui, cara, eu te peço por favor teu like, que vai ajudar demais. Até porque o próximo jogador é o Vinícius Júnior, um cara que sem pensar muito é claramente o espelho para esse tema desse vídeo aqui, tá ligado? Já que esquecendo o Vinícius Júnior de hoje, que dribla todo mundo e quase foi eleito bola de ouro, nem sempre foi assim não, tá? Porque antes dele ser esse cara do Real Madrid, a passagem dele pelo Flamengo não foi lá aquelas coisas, tá ligado? Já que ele não era conhecido pela sua finalização, ele até driblava muito sim, só que na hora da finalização, tá ligado? Pra matar a jogada, ele sempre faz uma finalização grotesca, errando o gol feito, que rendeu pra ele o apelido de Neguebinha Júnior, fazendo jus ao próprio Negueba, que era um jogador muito questionado por seu jogo, que ele era meio que o Vinícius Júnior, tá ligado? Só que um pouco pior. Isso não impediu do Real trazer o Vini por uma bala violenta de 45 milhões de euros, mesmo sabendo que naquela época o cara mal sabia chutar a bola no gol. Que naquela época os torcedores do Madrid questionaram muito o Florentino Pérez o porquê de trazer um mano que não tinha nem se adaptado nem ao futebol brasileiro e já tinha vindo pro maior clube do mundo jogar talvez numa liga mais forte. Mas foi o que eu falei, nada impediu ele de trazer o Vinícius Júnior, que já chegou lá começando mais no banco, entravam jogos ali, outro aqui. Suas atuações meio que variavam, tá ligado? Já que um jogo ele tava bem, criava muito, e no outro já tava mal. Aparecia e quando aparecia, errava tudo que tentava. Mas nessa temporada ele ainda tava se adaptando, já que ele saiu muito cedo pra Europa, e o nível de competitividade é muito superior ao futebol brasileiro. E se quando ele chegou ele foi desacreditado ao máximo, hoje ele é mais que ovacionado pela torcida do Real Madrid, muito pelo que ele vinha desempenhando desde 2021, onde ele foi baita peça pro título da Champions League daquela temporada, sendo o melhor jogador do Real Madrid depois do Benzema, e naquela temporada tava um bagulho realmente anormal, mas o Vinícius Júnior começou a ser meio que o protagonista, entre muitas aspas, do Madrid, porque o Benzema só foi sair do Real lá em 2023 pra jogar no Etihad lá na Arábia, mas antes dele sair o Vini era meio que um coadjuvante do Real, muito porque nas partidas o Vini era muito, mas muito importante mesmo, mas por conta do Benzema isso meio que ficava na sombra dele, tá ligado? Era meio que o Benzema na sombra do Cristiano. E de lá pra cá o Vini melhorou em muito, tanto sua finalização quanto o poder de frieza na cara do gol, porque mesmo tu falando que quando chega na seleção não faz nada, ou porque nessa temporada 24 e 25 ele não tá muito bem, você primeiramente tem que saber que o jogador tem seus altos e baixos, e que essa fase do Vini é só uma fase um pouco abaixo do que ele realmente
facilmente pode fazer. Outro brasileiro que foi muito desacreditado no seu começo é o meu mano Rafinha, que antes de se tornar o Rafinha de hoje do Barcelona, ele teve um começo até que bem parecido com o do Vinícius Júnior, só que com uma melhoria no seu futebol, tá ligado? Ele não errava tanto gol cara a cara, não errava muitos dribles, mas também não tinha nada de mídia. Ele estreou como profissional lá no Vitória de Guimarães em 2016, onde fez seus primeiros jogos como profissional, e em 2018 foi comprado pelo Sport de Portugal por uma bagatela de 6 milhões e meio, e o que por muito de vocês foi uma baita contratação, já que o Rafinha tá jogando muito. Mas não se esqueça do que eu falei, o Rafinha de agora não é o mesmo de umas 4 ou 5 temporadas atrás, porque sua passagem lá pro Portugal durou apenas uma temporada, com ele marcando apenas 9 gols e dando 5 assistências em 41 jogos. Na verdade, isso meio que é baixo, já que a liga portuguesa é bem fraca, e é meio que uma obrigação tu ter um número maior que isso. Mas qual foi o que eu falei, o Rafinha ainda tava começando ainda, e foi aí que em 2019 o Rafinha foi pro Rennes por 21 milhões de euros, uma passagem que também durou apenas uma temporada, só que o impressionante é que ele jogava muito bem quando jogava. Era muito rápido, jogava muito em prol da equipe, o que fez ele ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. E eu vi muita gente questionando o porquê da convocação dele só porque ele jogava na Liga 1, sendo que eu não ouvi ninguém questionando a convocação, sei lá, cara, do Léo Ortiz, tá ligado? Porque o Rafinha já jogava muito mais, até que logo no seu primeiro jogo com a seleção em cima da Venezuela, ele deu 2 assistências e ainda sofreu o pênalti. Uma convocação mais que merecida e que hoje acho que não é nem questionada mais. Antes de ir pro Barcelona, ele também teve uma passagem lá pelo Leeds da Inglaterra, até que em 2022 o Barcelona paga uma grana de 58 milhões de euros, uma bala violenta para trazer o Rafinha. No começo ele desempenhou o futebol que fez o Barça contratar ele, só que o técnico do Barcelona, que naquela época era o Xavi, não deixava ele jogar mais que 60 minutos. Tanto que algumas entrevistas, se eu não me engano, o Rafinha falava que já sabia que por volta de uns 60, 70 minutos ele iria ser substituído e ele não poderia fazer qualquer coisa que ele ia sair. Mas no finalzinho da temporada 23-24, o Rafinha tinha dado uma mudança já no seu visual e também no seu futebol, que já dava pra ver uma evolução no seu trabalho, mas que ainda não tava 100%, tá ligado? Faltava o recheio do bolo. Que foi o recheio? Foi o Hans Flick, que chegou no Barcelona passando um belo de um pano e transformando os caras numa máquina, principalmente o Rafinha, que acho que não preciso nem falar muito, se tornou o melhor jogador dessa temporada e atualmente não tem ninguém melhor que ele. E o único que tava na disputa com ele era o meu mano Salah, que agora tá um passo atrás dele. Já que o Rafinha mudou a sua posição, se tornou também mais móvel dentro de campo, não jogando mais só como ponta direita, já que ele pode jogar nas duas como a esquerda, e também como meio armador ou mais ofensivo, que ele mostrou pra gente no Barcelona e também na seleção. O que muitos podem até me discordar aqui, mas sim, nesses últimos jogos da seleção ele foi o que mais tentou fazer alguma coisa, marcando alguns gols aqui, outros ali, inclusive marcando os golzinhos de falta que o Brasil não fazia há 5 anos com o Felipe Coutinho. Bora continuar falando aqui de caras da América do Sul, aqui pelo Brasil e Argentina. Bora falar do Emiliano Martínez. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com o Dibu tá aparecendo aqui no vídeo com esse tema, só que ele se encaixa sim, meu amigo, saca só. Se a gente esqueceu de Dibu da Argentina, o que pega até evento, ele nem sempre foi assim, porque a sua carreira toda praticamente foi lá no Arsenal, porque foram cerca de umas 10 temporadas lá nos Gunners. Ele teve alguns empréstimos para alguns times devido ao fato de que ele era reserva do goleiro titular daquela época do Arsenal, que era o Leno, e ele jogou até que bem, cara. Muitos chamavam ele de bagre, que ele tava lá só pra sentar banco, o que depois de 2020 mudou um pouco a visão dos torcedores, inclusive eu acho que muito, só que ao mesmo tempo não. E aqui em 2020 ele se transferiu pro Aston Villa por 17 milhões de euros, o que é uma baita de uma grana, só que muitos ali já achavam que ele realmente não teria futuro no futebol, tá ligado? Já que ele saiu do Arsenal pra ir jogar no Aston Villa, o que ele calou todos rapidinho, porque ele chegou lá catando muito no gol, salvando o Aston Villa em praticamente todo o jogo, e vem fazendo isso até hoje. Mas a versão que podemos dizer que é o auge dele é quando ele veste a camisa da Argentina, onde esse cara cata até vento, porque na Copa América de 2021 ele virou o herói depois de pegar 3 pênaltis da Colômbia na semifinal da Copa, e terminou de se consagrar um ano depois na Copa do Mundo, onde a sua atuação na Copa foi realmente mais do que impressionante. Arrisco dizer que até alguns momentos, até mais do que o próprio Messi, porque se não fosse ele, cara, naquele chute perdido do Colomani na final, eu não teria certeza se o Messi ia estar com uma Copa no currículo não, hein? Agora o caso do Bruno Fernandes é bem complicadinho, mas eu vou tentar explicar. O caso dele é aquele que não foi especialmente chamado de bagre, tá ligado? Na verdade, eu nunca vi alguém duvidando da qualidade desse português. É que quando ele surgiu no futebol português, ele já mostrou um talento e uma qualidade muito acima da média e se tornou o melhor meio-campista do país com pouco tempo. Foi contratado lá pelo Manchester United em 19 e 20 e ele chegou lá já sendo o cara do time, mas então por que ele tá aqui, cara? Saca só, mano. Se você tá vendo o Manchester United, você sabe que ele é uma ruína de craques, já arruinou muitas carreiras, por exemplo, a do próprio Cristiano Ronaldo, e tá tentando meio que fazer a mesma coisa que o Bruno Fernandes hoje. Ele já passou sim por fases ruins no United, só que nunca criticaram ele, porque meio que só ele
ele era bom lá. A verdade é que o United depende dele até hoje, e o motivo dele estar nessa lista não é nem por um motivo de terem chamado ele de bagre, mas sim um cara reclama demais, tá ligado? Ele é aquele jogador que você não pode nem encostar nele que ele já vai reclamar, e também muitas vezes some em jogo grande. Mas isso não é motivo pra te criticar ele não, tá ligado? Já que seus números e atuações pelo United não aumentem, tanto que ele é o único meia das 5 principais ligas no mundo, tem mais de 15 gols e 15 assistências nessa temporada a 24 e 25. Outro brasileiro também que já foi criticado, desacreditado por muitos, é o Hulk, já que ele é aquele clássico jogador que no seu começo de carreira foi muito criticado, já que muitos torciam o nariz, dizendo que o estilo de jogo dele era muito bruto, tá ligado? Aquele cara que cometia falta em quase todo lance, e que é bem verdade, muitas vezes hoje ele ainda é assim, mas não como antes. Seu começo foi aqui no Brasil nas categorias do São Paulo e o Vitória, até que em 2005 ele vai lá pro Japão comendo sushis e passou um tempo mais que suficiente para ele voltar aqui pro Brasil falando japonês. Brincadeiras à parte, ele não teve uma consistência lá no Japão, tendo uma série de empréstimos para times cada vez mais desconhecidos, até o ano de 2008, onde ele vai para Portugal jogar no Porto por 19 milhões de euros, onde ele conseguiu até que se firmar um pouco mais, tendo mais tempo dentro de campo, até porque foram 77 gols e 65 assistências em 169 partidas. São números bons, tá ligado? Conquistando uma porrada de títulos da Liga Portuguesa, inclusive sendo artilheiro de algumas edições, até que em 2012 e 2013 o Zenit lá da Rússia manda uma bala violenta de 40 milhões de euros para tirar o Hulk lá de Portugal. A passagem lá pelo Zenit teve uma média até que muito parecida quando ele estava lá no Porto, mudando praticamente nada, só uma diferença de no máximo 10 jogos ou 10 assistências, porque foram também 77 gols e 59 assistências em 148 jogos. Números mais que obrigatório você ter numa liga tão fraca como a Rússia, até porque foram 5 temporadas lá até que ele vai pra China, termina de encher o bolso por 56 milhões de euros, até que em 2020 ele volta aqui pro Brasil no Gala custo zero, em que foi uma ótima escolha, até porque ele chegou sendo artilheiro de quase tudo, ganhando a Copa do Brasil em 2021, também ganhando o Campeonato Brasileiro, e em 2022 a Supercopa. Uma virada mais que surpreendente na sua carreira como jogador, já que quando ele estava no Japão todos pegavam no pé dele, mas para falar que ele não ia ter futuro no futebol. Mas olha aí, ele é o artilheiro do século 21 do Galo, ninguém tem mais gols que ele de 2000 pra frente, e esses números ainda podem aumentar, já que ele ainda tem uma sobra de gás para queimar. Agora bora fechar essa lista aqui com um goleiro que eu particularmente gosto muito, que é o Oblak. Só que o caso dele é meio complicado também, já que em toda a sua carreira ele foi criticado poucas vezes, dando destaque principalmente lá para 2014, quando ele chegou no Atlético de Madrid como um goleiro que se esperava muito, tá ligado? Já que suas atuações pelo Benfica chamaram muito a atenção do Atlético, que investiu 16 milhões nele. E no começo foi questionado, já que quando ele fez a sua estreia lá na Liga dos Campeões contra o Olympiacos, ele sofreu de cara 3 gols e um desses gols tendo uma falha boba. O que saiu em jornais dizendo que logo ele ia sair do Atlético e acabou perdendo espaço lá pro Miguel Angel, que virou titular e o Oblak ficou esquentando o banco. Mas depois ele se provou firme, tomou a titularidade do gol do Atlético de novo, até que na temporada 22-23 e a 23-24 ele duramente foi questionado de novo, porque a sua saída de bola e refino na área era bem questionada e duvidosa, porque ele não estava passando tanta firmeza pro Atlético, já que ele começou a tomar mais gols do que o normal, e seus companheiros criticaram também, e outros jogadores falaram que suas defesas importantes tinham sido perdidas. Mas ele não perdeu a titularidade dessa vez, já que passava muito mais confiança e firmeza do que quando ele chegou lá. E em 2024 ele voltou a jogar muito de novo, tendo um refino maior na saída de bola, dando algumas assistências também, e contribuindo para os contra-ataques do Atlético, que vem na cola aí da La Liga nesses últimos anos. Só que se esquece que tem o Barcelona e o Real Madrid que competem toda a temporada mesmo. O Oblak ele já reconquistou a confiança de todos de novo, principalmente da torcida do Atlético, que vem fazendo atuações tanto no Atlético como lá na sua seleção também, pegando muito, inclusive defendendo pênaltis recentes de muitas vendas aí como o Lewandowski e o próprio Cristiano. Eu vou encerrando essa lista por aqui, tem outros jogadores que poderiam estar nessa lista, só que como o tempo é curto, eu tento trazer só os principais para vocês, lembrando que eu tô me esforçando para trazer novos jogadores a cada vídeo, já que se eu trazer o mesmo cara em cada vídeo seguido, o conteúdo vai perder a graça e vai ficar chato. Por isso eu acho que eu mereço o seu like, que também me dá um gás para continuar fazendo mais vídeos como esse, e se inscreve porque é vídeo aqui quase toda semana, e eu vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.